Olá, pessoal! Se você tem dúvida em relação às obrigações fiscais da igreja, então você tá no vídeo certo. Fica com a gente até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que muita coisa a gente vai conseguir esclarecer para você. Mas é claro que eu não posso deixar de pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e vai levar essas informações para outras pessoas. E assim, dessa forma, a gente consegue abençoar outras igrejas que também precisam saber dessa informação. Combinado? Então vamos lá. Bem, se você tem uma igreja, se você formalizou um CNPJ e não teve ali, o primeiro contato com algum profissional que conseguisse te orientar acerca das obrigações, do que você precisa fazer depois que o CNPJ ele é gerado, então você vai aproveitar demais essas informações. Porque assim, a maioria das pessoas acabam fazendo, o CNPJ por causa de alguma solicitação, ou porque precisou alugar um imóvel para fazer a sede da igreja, ou por conta das questões financeiras, para organizar a questão financeira. Enfim, por algum motivo precisou do CNPJ e focou no CNPJ até sair o CNPJ. Saiu o CNPJ, o que a gente faz agora? Então, com o cadastro no CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, a instituição ela agrega responsabilidades com o fisco. Sim, independente da data que foi gerado. Como assim, Flávio? Então, assim, digamos que hoje seja o último dia útil do mês. Dia 30 de maio, 31 de maio, né? Maio vai até 31. Então, hoje é 31 de maio e o meu CNPJ saiu hoje, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, enfim. Meu CNPJ saiu hoje. Em maio, essa instituição já tem obrigações para o fisco. Como assim, Flávia? Mas a gente não conseguiu fazer nada, não teve movimentação financeira, não teve, a movimentação é pequena, enfim. É a regra do jogo, a gente sabe jogar bem esse jogo, não fomos nós que inventamos a regra, mas a gente joga bem. Então, o que eu quero trazer com isso? Que da data de geração do CNPJ, a igreja já fica responsável, a igreja, gente, e qualquer outro tipo de CNPJ, tá? Essa informação serve para empresa, para MEI, para instituição associativa, para indústria, comércio, qualquer tipo de CNPJ. A data do CNPJ é a data que a organização começa a ter obrigações com o fisco. Mas que obrigações são essas? E aí a gente precisa analisar conforme cada instituição. Por quê? Porque tem uma instituição que já vai abrir o CNPJ apenas, como eu falei, para contratar, digamos, a locação do imóvel. Então, eu precisei do CNPJ para fazer ali o contrato de aluguel. Beleza. Fiz. E aí eu não tenho ainda movimentações, ou a minha movimentação ela é muito pequena. Ou naquele mês, né, como eu falei, saiu ali nos últimos dias do mês, a gente não teve movimentação. Como que é feito? Então, é feito de acordo com a movimentação financeira. A contabilidade, ela trabalha em cima da gestão financeira, de toda a movimentação financeira, ela precisa ser passada para a contabilidade vai fazer o tratamento dessas informações e aí sim informar para o fisco conforme, a movimentação. Então vai ter ali o mês que teve movimentação, ela vai informar conforme aquela movimentação. Mas não teve movimentação nenhuma, Flávia, a gente não trabalha ainda com valores, então vai ser apenas passado a informação sem movimento, ou informações zeradas, ou ainda inativas. Mas a obrigação precisa ser enviada e eu preciso muito que vocês entendam isso, para cuidado mesmo de cada igreja, tá? Por que eu tô falando isso? Porque chega muitas pessoas pra gente, às vezes para fazer um orçamento de contabilidade ou querendo entregar a declaração do ano, e é muito diferente do que uma pessoa física, porque a pessoa física ela tem uma obrigação que é a declaração de pessoa física, que é a declaração de ajuste anual, tá? E aí, dependendo se ela fica obrigada ou não, ela vai precisar enviar aquela declaração. A organização religiosa, e assim como qualquer outro CNPJ, ela tem obrigações mensais. Sim, gente. Precisa ser enviada, e não é uma declaração, são algumas,
tá? Eu não vou conseguir aqui relatar para vocês qual que é a declaração, porque isso vai depender da movimentação financeira, como eu falei, mas tem declarações que são mensais, independente se teve movimentação ou não, tá? Tem declarações mensais, tem declarações que são semestrais, outras que são ainda anuais e algumas outras que são esporádicas ou dependendo do movimento. Então, note que não é uma declaração, né, um envio, são algumas, é um conjunto de declarações. E como que a gente sabe qual que é a declaração que a minha igreja precisa entregar? Vai depender da movimentação financeira, ok? E aí, o profissional mais indicado para te dar essas orientações é o contador. Mas ele não vai saber apenas te dar essa informação sem antes analisar o seu financeiro. Por isso, é importante. Vai gerar o CNPJ para a sua igreja? Vai fazer a legalização da igreja? Já começa a ver o profissional que vai assumir a parte contábil, tá? Porque no Brasil, para enviar essas informações financeiras para o fisco, ele precisa ter um contador habilitado, ou seja, registrado no CRC, para assinar essas obrigações. Então, a contabilidade, né, além de todos os outros serviços que ela presta, ela vai fazer o quê? O tratamento da sua gestão financeira para o tratamento contábil para envio de obrigações. Tá ok? Então, ponto primeiro, vai formalizar a igreja? Tá pensando em formalizar a igreja? Já precisa ter um profissional de contabilidade para fazer o envio das obrigações, mesmo que seja sem movimento, zerada ou inativa. Agora, caramba, eu fiz o meu CNPJ, não sabia. Então, é urgente, você precisa procurar um profissional de contabilidade. Por quê? Porque tem obrigações do passado que não somem, gente. Elas ficam pendentes de envio. E quais são as consequências? Assim que o cachorro parar de latir, o carro passar, eu falo. Então, as consequências, elas podem vir de apenas multa por atraso no envio da declaração, porque como eu falei, né, as igrejas elas têm obrigações mensais. Então, digamos que até o dia 20 ela precisa informar, não sei, a DCTF Web. Ah, não enviou? No dia 21 ela já tem multa para pagar, porque aquela declaração não foi enviada, vai ser enviada depois do prazo. Então, é gerado multa por atraso, tá, do envio da declaração. Se tinha valores, e aí dependendo do valor, tá? Porque a gente sabe que a igreja ela nasce imune, mas taxas e contribuições ela precisa pagar. Então, dependendo ali da movimentação dela, vai ter o imposto ali de taxa e contribuição para recolher. E aí também, se não foi recolhido dentro do prazo, tem mais multa e juros em cima desses valores, podendo levar até ao bloqueio do CNPJ. O CNPJ ele fica inapto por omissão de declarações. E a gente tem recebido assim muitas pessoas que estão nesse estágio justamente porque não tinham essas informações, justamente porque não procurou uma orientação prévia, né, antes de fazer a formalização. Então, se você está pensando ali em formalizar, você está recebendo assim uma informação de ouro, de diamante mesmo, porque você já está podendo prevenir a sua instituição de ter esse monte de multa para pagar. Agora, se você já formalizou, é um alerta, até mesmo se você não é o pastor responsável, o líder responsável, nem faz parte da tesouraria, mas é um membro que ama a sua igreja e tem esse cuidado com ela, você vai levar isso para o seu pastor. Falar, pastor, como é que está o CNPJ da nossa igreja? Tá tudo ok? Isso não como cobrança, mas como cuidado, tá? A gente sempre preza pelo cuidado, antecipar, prevenir problemas. Então, leve isso para o teu líder, leve isso para o seu pastor, para que de uma forma em comunidade mesmo, a gente consiga cuidar das nossas igrejas, fazendo com que as nossas igrejas estejam sempre saudáveis, tá? Deixando assim, porque, poxa, imagina uma igreja que está aberta há 1, 2 anos, nunca enviou nenhuma obrigação. Daqui a pouco essa igreja vai ter o CNPJ dela bloqueado. E aí, digamos que você vai fazer a renovação do contrato de locação, ou comprar, não sei, um som novo para a igreja, uma bateria, fazer alguma compra, quando for efetivar essa compra, tá lá dizendo que o CNPJ foi bloqueado. Isso acontece, gente, com uma frequência que vocês não conseguem mensurar. Então, justamente, né,
por esse cuidado que a gente tem com as igrejas. A gente vem aqui toda semana trazer assim, informações realmente super relevantes e com esse ímpeto realmente de cuidado, tá? Que você possa receber esse cuidado, que você não fique apenas em você, mas que você possa multiplicar essa bênção para outras pessoas, que foi como a gente falou no início do vídeo, tá? Você se inscrevendo, você curtindo, comentando, você vai ali dizendo pro algoritmo do YouTube que esse conteúdo ele é relevante e ele vai levando isso para outras pessoas. Dessa forma, a gente que está aqui no Rio de Janeiro consegue abençoar Pernambuco, Brasília, Santa Catarina, o Acre. Então a gente já está chegando no Brasil inteiro e igrejas estão sendo transformadas, igrejas estão sendo mais asseguradas por conta desse cuidado que a gente está tendo. Então, que Deus possa também usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas e assim como a nossa igreja, a sua igreja, possa também estar segura para conseguir fazer o ID, para levar o reino a quem precisa, tá bom? Esse é o nosso propósito e eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e assim a gente termina pedindo para que você comente aí no nosso vídeo se ficou faltando alguma dúvida, né, algum esclarecimento, se ficou alguma dúvida, qual coisa que você precisa entender em relação a isso, que a gente tem o maior prazer em voltar aqui e trazer essa informação para você. Tchau!